Sim, professor, de facto, acabas de nos dar a referência da liberdade de reunião e manifestação. Mas o porquê, então, que a polícia interviu desta forma? A polícia podia dispersar os participantes daquela forma, caso houvesse irregularidade da forma que a UNITA esteve a organizar o seu evento, professor? Sim, a limitação dos direitos e das liberdades, aqui estamos a falar da liberdade de reunião. Qualquer limitação, ela só pode ocorrer dentro daquilo que são os marcos previstos, expressos na própria Constituição. Porquanto a liberdade e os direitos só podem ser restringidos sempre que se observa aqui o princípio da proporcionalidade, o princípio da necessidade e o princípio da razoabilidade. Porquanto o exercício dos direitos políticos constitui a regra num Estado democrático. A limitação dos direitos é a exceção à lei. E aqui, no caso concreto, a UNITA iria exercer uma atividade política dentro daquilo que são os marcos da própria Constituição. Uma atividade política caracterizada pela passividade, a observância da lei e o respeito pela própria ordem pública. Em nenhum momento registrou-se qualquer evento que colocasse em causa, quer seja a ordem pública, quer seja a integridade dos agentes. Por outro lado, é importante aqui esclarecer que a atividade política não se pode confundir com o direito de manifestação. São coisas completamente diferentes. O que a Lei 16/91, de 11 de maio, limita é o direito de manifestação ser exercido a menos de 100 metros de um órgão de soberania. No UIG, não se tratou de uma manifestação, tratou-se de uma atividade política que se configurava com os festejos do líder fundador da UNITA. Não tem absolutamente nada a ver com o exercício de um direito de manifestação. Embora que ambos há similitude, mas não existe, do ponto de vista de conceito, qualquer correspondência com o direito de manifestação. O que significa que a UNITA podia exercer o seu direito, a sua liberdade de reunião perante um órgão de soberania, desde que o exercício desta atividade não fosse contrária à lei e nem colocasse em causa o próprio órgão, porquanto a atividade da UNITA estava revestida, estava relacionada apenas com a celebração do nascimento do Dr. Savimbi. Portanto, houve aqui da parte da Polícia Nacional um comportamento contrário àquilo que os fins que o Estado persegue, que é a garantia do exercício dos direitos e das próprias liberdades. Repare que a própria polícia caiu naquilo que se chama abuso de poder, previsto nos termos do artigo 374 do Código Penal. Tende atenção que a polícia utilizou meios contundentes, desproporcionais, meios que representaram uma ameaça de lesão a direitos fundamentais. Aliás, é importante dizer, Álvaro Mendes, que é importante Uhum, isto, uhum, que as Nações Unidas, elas estabeleceram princípios básicos sobre o uso da força e o uso de armas de fogo. Portanto, uhum. isto aqui foi uma deliberação das próprias Nações Unidas. E as Nações Unidas estabeleceram, primeiro, o princípio da legalidade, o que significa que a Polícia Nacional ela deve observar estritamente os instrumentos normativos infraconstitucionais, e aqui no caso concreto, a UNITA a polícia tinha que observar a Lei 6/20, de 24 de maio, que é a lei de base da Polícia Nacional, que diz que a Polícia Nacional, para além dela ser o garante da integridade, o garante do respeito pela soberania, o garante pela ordem pública e segurança pública, a Polícia Nacional é também a guardiã dos direitos e das liberdades. Significa que sempre que há um exercício ou a materialização de um direito ou de uma liberdade, aqui a Polícia Nacional, enquanto guardiã da legalidade pública, ela deve proteger
aqueles que exercem atividade política, aqueles que exercem o direito de manifestação ou qualquer outro direito. A polícia tem a missão de proteger dentro de um quadro de imparcialidade, equidistância, rigor e sempre ao lado da Constituição e da lei. E o segundo princípio que as Nações Unidas defende é o princípio da necessidade. Significa que a força, ela só se aplica dentro daquilo que são os limites. Ou seja, a força só se aplica sempre que não existir outro meio para conter uma arruaça. E o que a UNITA ontem fez não é uma arruaça, é uma atividade política dentro do espaço legal e constitucional que a Constituição lhe assegura. O terceiro ponto é o chamado princípio da proporcionalidade. Significa que a polícia só pode utilizar uma arma de fogo sempre que não existir uma outra resposta compatível com a intensidade da agressão. Mas nós ontem vimos que os militantes da UNITA não agrediram a polícia, mas foi a polícia que desencadeou uma ação agressiva, violenta, descontrolada, que colocou em perigo a integridade da própria direção do maior partido político da oposição. Portanto, houve aqui também uma agressão ao Estado democrático e ao Estado de direito. E o último ponto, que é o chamado princípio da moderação. Significa que a polícia, no exercício da sua atividade policial, deve reduzir o máximo o número de danos causados à esfera patrimonial ou até à esfera física dos cidadãos que estão envolvidos na própria atividade política. O que significa que o que nós assistimos ontem não é uma polícia da República, mas sim é uma polícia política que é um instrumento ou braço armado do Estado autoritário, do Estado ditatorial. Professor, podemos iludir que houve ilegalidade na intervenção que a polícia fez no sábado, portanto, ontem foi domingo, professor, isto aconteceu sábado. Houve uma ilegalidade na intervenção da polícia, o que assistimos, e até vimos um vídeo inicialmente, gases lacrimogéneos diretamente às pessoas que não tinham, estavam desarmadas, estavam de forma pacífica. Neste caso, como é que podemos, como é que se pode classificar a intervenção que a polícia fez nesta atividade da UNITA? Olha, a polícia no sábado, ela mostrou que não é uma polícia republicana, porque a polícia republicana é aquela que defende o interesse público, é aquela que salvaguarda o interesse dos cidadãos, é aquela que protege a vida e é aquela que garante o exercício dos direitos e das liberdades consagradas na própria Constituição. Razão pela qual é que o artigo 209 da Constituição consagra que a missão principal da polícia é efetivamente a defesa da própria legalidade, é a defesa do interesse público, é a defesa e a salvaguarda da ordem e da segurança pública. Esta polícia é a polícia republicana. A polícia política é aquela que atuou no sábado, porquanto ela utilizou meios violentos, usou da própria violência policial para reprimir direitos salvaguardados nos termos do artigo 56 da Constituição, que consagra que os direitos civis, os direitos políticos, são salvaguardados, quer seja pela Constituição, quer seja pela lei, quer seja por outros instrumentos que Angola ratificou no plano internacional. Dali que esses direitos e liberdades são eles invioláveis, porque constituem uma garantia do próprio Estado constitucional. E a polícia que nós vimos no sábado é uma polícia de matriz violenta, típica dos Estados autoritários, típica dos Estados ditatoriais, porquanto ela recebeu ordem política e não agiu em conformidade com o texto da Constituição. Daí que a responsabilização do comandante provincial da polícia, do governador provincial do IS e a consequente responsabilização da unidade de patrulha
das forças policiais, sobretudo a polícia anti-terror, a polícia, a unidade operativa da polícia do IS, todos esses órgãos devem, de forma cumulativa, serem chamados a um processo criminal, por quanto ontem a polícia agrediu o Estado democrático, agrediu o Estado de Direito, razão pela qual eu tenho dito que Angola é um Estado da aparência democrática, porquanto existem instituições que emergem da Constituição, mas que na prática eles atuam como sendo instrumentos do partido MPLA, porque eles não representam a República, representam o MPLA no plano da sua agenda política de sobrevivência.